Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje nós vamos, como todo programa Câmara Aberta Sindical, girar em torno de um tema. Não vamos tratar apenas de um tema, mas vamos fazer mais ou menos o programa girar ao redor de um assunto principal. Esse assunto é o assunto Dia Internacional da Mulher, o assunto lutas femininas e toda essa batalha que a mulher vem fazendo ao longo dos séculos pela sua autonomia, pela sua dignidade e pela cidadania plena. Outro dia estava numa reunião com mulheres e conversa assim, uma conversa, né, social, digamos. E até mulheres assim, empresárias, que têm um bom padrão de vida, etc. Eu disse, olha, eu considero que no final do século passado, a maior conquista da humanidade foi a chamada libertação feminina, a autonomia das mulheres perante os homens, autonomia econômica, autonomia sexual, autonomia afetiva. Então a mulher a partir disso pôde ser, digamos, existir mais integralmente e não ter dependência de um homem como havia nas décadas e séculos anteriores. Eu comento tudo isso porque no dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. É um dia, uma data que tem uma marca da luta das mulheres por direitos, por dignidade e por autonomia. Há muitas histórias que identificam o Dia Internacional da Mulher e situam, né, fatos. Eu não vou aqui contar a história, nós vamos tratar já diretamente das questões que são mais atuais. E nós vamos falar com a Ana Cláudia Cardoso Moreira Cardoso, que é socióloga e professora da escola do DIEESE. Ana Cláudia, muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui ao Câmara Aberta Sindical. Também com a Lígia de Paula, que preside o SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversão no Estado de São Paulo. Obrigado, Lígia, pela sua presença. E a Mônica Nadal Pimenta, que é vice-presidente da Federação das Mulheres Paulistas. Teremos lá pelo 15º, 16º minuto, o Roberto Guido, que é diretor da POESP, para falar de uma assembleia da categoria que haverá no dia 13. Eu começo mostrando aqui um trabalho chamado do DIEESE, né? Conjuntura atual e a situação da mulher no mercado de trabalho. Foi feito, coordenado pela Patrícia Lino Costa, que é uma pesquisadora do DIEESE no Rio de Janeiro, e tem aqui como tópicos: clima de incerteza no início de 2015, cenário externo desfavorável, aumento da inflação, alimentos, tarifas públicas, combustíveis, aumento do déficit público. Isso aqui tem a ver com a mulher. Isso nós vamos conversar. Políticas monetárias e fiscais restritivas, elevação dos juros e da carga tributária. As mulheres... Isso nós vamos conversar. Ana Cláudia, as mulheres estão discutindo taxa de juros também. Até isso vocês estão discutindo? É brincadeira. Discutimos o mundo. O que é esse trabalho que passa as tuas mãos aqui? O que ele revela de mais importante e como é que o DIEESE está repercutindo essa pesquisa? Porque, na realidade, a discussão é olhar um pouco do ponto de vista histórico, não é? Como foi a inserção da mulher no mercado de trabalho, ou seja, como ela se inseriu. Ela se inseriu da mesma forma que os homens, ela se inseriu de uma forma diferente, né? Então, ao longo da história, você vai olhando a inserção. Em alguns momentos, a depender da conjuntura, você tem uma situação que favorece não só a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas favorece o seu rendimento, favorece a sua qualificação. E em outras conjunturas, você tem o contrário. Né? Então, normalmente, quando você tem uma conjuntura um pouco mais instável, né? A gente está pensando um pouco na crise externa, de fato, alguns trabalhadores acabam sofrendo primeiro as consequências. E um dos grupos que sofre é justamente as mulheres por estarem inseridas de uma forma geral em setores mais instáveis, em funções mais instáveis. Correto. Perfeito. Pode continuar. Então, por que a gente está discutindo isso? Porque se eu sei quais são os riscos, eu tenho que pensar em ações que possam já se contrapor a essa possibilidade, tanto do ponto de vista da negociação coletiva, como do ponto de vista das políticas públicas, né? A própria OIT já colocou que ela quer, né, que daqui a pouco não tenha mais diferença de salário, não é? Diferença de condição de trabalho, enfim. Então, essa é a ideia um pouco
enfim, desse estudo que a gente fez, a gente vai falando um Isso pouco depois será ao divulgado longo do tempo. no movimento sindical para as entidades de classe? Não, é porque assim, uma parte desse material a gente inclusive já até está divulgando, né? Ou seja, toda vez a gente soltou uma pesquisa da PED, agora o número especial, a gente já inclusive já mandou para todos os sócios do DIES, então esse material já está circulando. Perfeito. Já está circulando. Bom, depois eu posso entrando em questões mais pontuais. Bacana, bacana. Eu fiz um comentário outro dia no Facebook, eu retirei, mas eu vou fazer aqui ao vivo. No Dia Internacional das Mulheres, há um hábito que eu acho cafona, piega, de ficar dando rosa para as mulheres. O Brasil é presidido por uma mulher. A Argentina, presidido por uma mulher. Chile, presidido por uma mulher. Até o FMI, hoje, é dirigido por uma mulher. Ou seja, 80% do PIB da América Latina está na mão de mulheres. Então, rosas, não é? Ser gentil, educado, etc., isso nunca fez mal a ninguém. Mas as mulheres querem mais do que rosas. As mulheres já mudou, isso aí, isso não existe. Esse mundo cor-de-rosa não existe mais. Lígia de Paula, eu vi na entrega do Oscar, eu não assisti, vi a matéria na Folha, depois uma atriz reclamando e denunciando que lá em Hollywood, naquele mundo cor-de-rosa e falso de Hollywood, as mulheres ganham menos que os homens, ocupam as posições, digamos, mais inferiores na indústria cinematográfica. Portanto, lá é um ambiente também machista. Muito. Eu queria saber, no mercado cinematográfico do Brasil e também no mercado artístico de um modo geral, se esse padrão se reproduz. Bem, primeiramente, Francisco, nós gostamos de tudo. Mulher é um ser específico, com rosas, com amores, com elogios, sempre é bom, como qualquer pessoa. E então, o que passa no mundo inteiro é que a situação da mulher, ela está começando a entender qual é o papel dela no mundo, na sociedade. Saiu aquela questão de que ela é apenas uma dona de casa. Agora ela foi, e a maioria das mulheres, inclusive brasileiras, elas são arrimos de família, são elas que mandam, né? Tem maior facilidade e habilidade de fazer as coisas, e da economia, inclusive. Então, dessa forma, tem que se ter realmente um cuidado com relação à figura da mulher, o intelecto da mulher. E Hollywood, ele dita a regra para o mundo inteiro. Então, isso aí é o quê? É a economia pura para o mundo. E, inclusive, as mulheres, elas tiveram, as atrizes, elas tiveram essa oportunidade de dizer que elas não estão tendo papéis. Você viu um grande número de mulheres excelentes atrizes que apenas foram coadjuvantes. Então, lá está sendo restrito realmente, porque o mundo é brutalidade, é ação, é porrada. Então, onde não cabe as mulheres, se bem que tem muitas atrizes que estão fazendo esse tipo de filme. Mas aquele velho, tradicional, bom, que a gente quer e gosta de assistir, isso está faltando no mercado. Não é só em Hollywood. Aqui no Brasil também. As peças que estão em cartaz. A mulher ainda tem, a artista, ela tem uma dificuldade que é a questão da idade. Quando aparece, eu agora uso um chapeuzinho. Não quero tingir o cabelo, mas eu boto aquela dona de chapeuzinho, né? Continuo corintiana, tudo bem, né? Bom, mas daí, o que acontece? A gente tem esse problema da estética, que isso é altamente desqualificante. E se a pessoa não está na telinha, na novela das 7, das 8, das 10, das 9, das 11... Na mídia, né? Na mídia. E ela só pode se expor quando ela põe o seu corpo à mostra. Aí parece que ela é personalidade e aí ela vai. E os gracejos que vêm disso tudo. Então, nós somos extremamente prejudicadas enquanto mulheres, enquanto atrizes, enquanto pessoas. E nós queremos que tenham o cuidado, porque nós sabemos, sim, o nosso papel dentro da sociedade, no trabalho, na casa e na arte, principalmente. Então, não é só Hollywood. Nós também, artistas, pleiteamos, sim, melhores papéis para as atrizes. E aí, sem discriminação, porque aí também vem qual é a cor, qual é, se é gorda e se ela não está. Não, não. Nós somos atrizes e podemos fazer qualquer personagem, qualquer papel. Perfeito.
Diz aqui a Folha de São Paulo que 86% dos filmes brasileiros têm diretor homem. Eu quero falar agora com a Mônica Nadal Pimenta. Mônica, você é vice-presidente de uma entidade chamada Federação das Mulheres Paulistas. Conte um pouco a respeito dessa federação, onde que ela fica, como é que as mulheres se integram a essa entidade e qual a sua meta principal. Bom, a federação é uma entidade que nasceu há 30 anos aqui em São Paulo. Nasceu principalmente discutindo o futuro do país. Certo. Não foi principalmente discutindo o que a mulher ia fazer, como que a mulher ia interferir na luta democrática, na construção do país. E foi bom você contar um pouco da nossa história. A nossa entidade ela é filiada à Confederação de Mulheres do Brasil, que está hoje realizando um seminário no Senado, numa campanha de aprovação da PL 130. E o que vem a ser essa? É uma PEC? É um projeto de lei constitucional tá. que visa multar os empresários que dão salários menores para as mulheres para o mesmo trabalho executado pelos homens. Correto. Isso no Brasil acontece muito. A gente não conseguiu aprovar, apesar de termos uma presidente mulher, e ainda não passou, e nós estamos em campanha para que isso ocorra já. E é hoje, na data de hoje, 11, que está ocorrendo o seminário no Senado. Seminário no Senado? Sim. E quem preside a confederação hoje? A confederação é Gláucia Morelli, é uma paulista também, do interior aqui de São Paulo. E nós tivemos, a confederação, ela conseguiu eleger a presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres, Márcia Campos. A Márcia, conheço a Márcia. Então, há anos não vejo a Márcia. Porque ela andou pelo mundo afora, Sim, tá? sim. Parece que agora vai ter um congresso, vai retornar ao Brasil. E a luta da FEDIM é exatamente salário igual para o trabalho igual. Perfeito. Então, quando a nossa atriz lá, a Alegrete... Sim. Eu vou pegar o nome dela aqui, americana. Que ganhou o Oscar, então, a gente vai lembrar. Mas eu acho que foi valoroso e é uma Patrícia Arquette. Arquette, exatamente. Quando a Patrícia colocou isso, para nós foi muito interessante, porque já era, eu até trouxe o cartaz da FEDIM, que é exatamente salário igual para o trabalho igual, que é uma luta internacional e aqui no Brasil ela se concretiza nessa aprovação dessa lei. Porque se a gente não tiver a lei, a gente não consegue efetivamente fazer com que isso seja cumprido. Então, que é injusto me parece que é natural. Quem é que vai defender que eu tenho que pagar um salário diferente para uma mulher que é tão competente como o homem? Na verdade, eu acho que é uma decisão que nós temos que tomar no Brasil, dizer um basta, agora a gente tem que parar com isso, porque não é justo eu trabalhar o dobro para ter o mesmo salário. Claro, claro. E talvez aí o Diese possa nos dizer o investimento em qualificação que a mulher tem, a gente estuda mais anos do que o homem, a gente se esmera, é muito cuidadosa, atenciosa, mas ainda sofremos esse tipo de preconceito. Perfeito. Ana Cláudia Moreira Cardoso, desse estudo Diese, conjuntura atual e a situação da mulher no mercado de trabalho, o que ressalta como mais positivo e o que se destaca como mais negativo? Acho que só antes, assim, uma coisa que até olhando, né, eu lembro que inicialmente quando a gente começou a discutir essa questão do preconceito, a gente pensou, não, talvez em alguns setores isso apareça menos, né? Alguém até falou, na cultura, com certeza, né? Porque as pessoas, né, são descoladas, lógico que lá tem menos preconceito. E o que a gente começou a perceber é que não, né? Quer dizer, o preconceito, de fato, como fenômeno social, ele é muito arraigado, né? E ele vai se constituindo lá no processo de socialização, quer dizer, desde que a gente é pequenininho, na nossa casa, com os nossos pais, não é? Depois na escola, na igreja, a mídia, a própria ciência tem um papel essencial, né? A gente lembra, sei lá, até para sair um pouco de um preconceito e entrar em outro. Se a gente pensar na época da escravidão, a ciência, ela argumentava cientificamente que a mulher tinha menos condições, que o negro tinha uma capacidade intelectual menor. Então, quer dizer, a ciência, a mídia, a escola, o Estado, essas instituições têm um papel primordial ou para piorar o preconceito ou para lutar contra o preconceito, né? Porque a discriminação como ação, ela é resultado de uma sociedade preconceituosa, ou seja, que coloca as pessoas em caixinhas, não é? E fala, não, então todas as mulheres são menos capazes, o argumento que tem uma qualificação menor, só que é um argumento
que não se mantém quando você olha os dados, né? Então, ela estava falando aqui a questão da qualificação. Então, aqui se a gente pegar Brasil, Sim, né? sim. Número médio de anos de estudo. Homem, 7,1, mulher, 7,5. E aí, para qualquer região, você sempre tem as mulheres com um número médio de estudos maior. No entanto, quando a gente pega, por exemplo, a gente pegou essa pesquisa aqui que foi feita em 2010 pelo Ethos, Certo. a pergunta era por que eles achavam que de fato havia menos mulheres em cargos de executivo, de gerência. Fizeram em 500 empresas. né? 500 eu me empresas, lembro, eu as tenho esse 500 estudo. maiores É. empresas. Aí, o segundo argumento é falta de qualificação profissional de mulheres para o cargo. Então, assim, isso é o preconceito, ou seja, você cria um argumento Sim. que não tem nenhuma fundamentação Para e isso Poderíamos generaliza. dizer que é falso, se não tem base real, é falso. É falso. Que, aliás, é o mesmo argumento preconceituoso contra a questão dos portadores de deficiência. Correto. Ou seja, um dos argumentos é as empresas não cumprem as cotas porque Não se encontra no não mercado. se encontra trabalhadores portadores de deficiência qualificados, o que é mentira. Então, enfim, então aqui, por exemplo, se a gente vê cargo executivo, mulheres, 13,7% nessas 500 sim. maiores empresas. Homens, 86,3%. É brutal a Quer diferença. dizer, né? é muito... É uma desproporção que não se justifica. Não se justifica. Aí, se a gente olhar a questão do salário, né, que a gente estava falando dessa diferença, que é uma coisa gritante, se a gente pega, por exemplo, a área de... a gente também achou que teria uma diferença menor, de administração pública, seguridade social, educação, saúde, etc., as mulheres ganham 64,9% do que os homens. Quanto? 64? 64,9%. É, muito pouco. E em todos os setores. Sim, sim. Né? Ou seja, em todos Esse os padrão mais ou menos setores se reproduz. se reproduz. Claro, em alguns setores a gente poderia dizer que em média a mulher recebe 77% Sim. do que os homens recebem. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco como é que a gente cria espaços de reflexão para ir na causa, que é o preconceito. Ou seja, a Perfeito. discriminação ela é quase uma consequência disso. Sim, sim. Mônica, você vê que a federação terá muito trabalho pela frente, né? Olha, eu queria fazer alguns comentários aqui antes de prosseguir com a Mônica Nadal Pimenta, vice-presidente da Federação das Mulheres Paulistas, Lígia de Paula, presidente do SATED, que é o Sindicato dos Artistas, para dar algumas informações da área sindical. Hoje eu falei com o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, que estava em Brasília, tratando dessa questão da política de aumento do salário mínimo, que felizmente a Câmara aprovou até 2019. Mas conversei também a respeito de um evento importante, a meu ver, o mais importante pro mundo do trabalho que aconteceu este ano, que foi a reunião na Fiesp, com cerca de 200 empresários, 5 centrais sindicais, em que se unem capital produtivo, não especulativo, e o trabalho para lutar pela retomada do desenvolvimento econômico e fazer uma inserção política no debate, porque nós não queremos gestão neoliberal no Brasil. Essa aí já foi derrotada nas urnas várias vezes pelo povo brasileiro. Essa a gente não aceita mais. Então, fiquei feliz de falar com o Miguel e a gente faz um boletim na agência sindical chamada Repórter Sindical. Amanhã será a manchete. Queria também fazer aqui um contraponto, essa onda negativista que é construída, né, politicamente no Brasil para dizer que o mundo não está acabando. Se estão falando isso para ti, é mentira. E vou te dar alguns fatos de que o mundo não está acabando. Por exemplo, a presidente Dilma sancionou uma lei que agrava as penas da violência contra a mulher. Eu considero uma lei civilizada e que mostra que o Brasil tem uma opção por uma sociedade democrática e um Estado de Direito efetivo. Essa é uma notícia construtiva. Segundo, a própria aprovação da lei do salário mínimo, garantindo o seu reajuste, a continuidade daquela política até 2019. Um terceiro fato que me parece que está sendo construído, que eu considero importante, que é o apaziguamento das relações entre o PMDB e o governo federal. A democracia depende do centro no regime democrático. Se tiver encrenca com o centro, é crise permanente. O centro ele é majoritário no regime democrático. Então, é preciso que quem esteja no governo tenha o mínimo dessa compreensão política que é elementar na democracia, é com o centro. Se o centro pender para a direita, já era.
Então nós temos que construir uma política efetiva com o centro, respeitando as suas características e entendendo que tem defeitos, como tem na esquerda, né, tem na direita, etc. Seguindo aqui com o programa com as mulheres, Dia Internacional das Mulheres, as lutas femininas, as lutas das mulheres que se somam à luta geral da humanidade pela construção de um mundo decente, um mundo sem discriminação, um mundo de igualdade e fraternidade. Há uma pergunta aqui do Jaime do Jardim Bonfilioli, que pergunta para a Cláudia. Se há uma mentalidade feminina no Brasil, por que então a mulher ainda não é a grande eleitora da mulher? Qual é a razão? Se você quiser, outras mulheres quiserem falar sobre o assunto, fique à vontade, tá? Eu acho que é isso que eu falei um pouco, quer dizer, esse processo de socialização que, neste caso, incentiva o preconceito, todas nós passamos por ele. Não é? Eu tive um processo de socialização que provavelmente foi muito parecida com a dele, enfim. Eu tive o mesmo. Então, às vezes, sem querer também, nós reproduzimos o preconceito, às vezes sem refletir. Claro, alguns grupos, né, bancam existe isso um incentivo, porque tem interesse. Né? Então, estou falando, eu acho que às vezes, nós mesmos, sem querer, né, porque as pessoas falam, poxa, mas eu olho lá o sindicato e também olho na direção do sindicato. Onde estão as mulheres na direção dos sindicatos? Tudo bem, quando eu olho aqui também lá na Câmara dos Deputados Estaduais, está lá, 2010, 13% de mulheres e 87% de Isso na homens. Assembleia Legislativa? No deputados estaduais. Mas é. tem outros aqui também que... Cadê? Gabinetes ministeriais. 14,8% de mulheres e 85% de homens. Ana Cláudia, no Brasil está, se eu não me engano, abaixo do 100º país em direitos políticos. Então, nós estamos atrás de mais de 100 países. Isso em relação à mulher. Em relação à representação das mulheres na política. Tá. Tanto para deputados federais, senadores, governadoras, no geral. Sim. Agora, você concorda com a pergunta do Jaime de que as mulheres não votam em mulheres? Ou o voto não tem necessariamente o voto não é... O voto é a expressão da cidadania, não é do gênero. Tem um recorte aí machista? Eu não acredito que seja o voto, tenha o sexo do voto. Certo. Eu acredito numa política. Né? Quando você colocou aí que o mundo não está acabando porque houve essa questão da lei, né, de tornar a violência contra a mulher um crime hediondo, por outro lado, eu acho que isso é louvável. Inclusive, no Brasil, a Lei Maria da Penha serviu, inclusive, de exemplo em outros países e tal. É uma lei importantíssima. Mas, ao mesmo tempo, me parece uma violência muito grande quando você tem uma taxa de juros enorme. Sim. Isso que você colocou da reunião da Fiesp, por exemplo. Quando tem uma taxa de juros muito grande e o nosso crescimento é pífio nos últimos anos, sim, quem que é o primeiro a ser desempregado? É a mulher. Entre o homem e a mulher e o negro. Então, perfeitamente, vamos criminalizar a violência contra a mulher, mas vamos também garantir o emprego. Então, o direito ao trabalho é um direito que todos nós temos, mas a mulher também tem que ter. E se você tem uma política econômica recessiva, sim, a gente está fazendo uma violência não só contra a mulher, mas a mulher é a primeira a ficar fora do sim emprego. E aí falta dinheiro para tudo, falta dinheiro para educação. E aí tem um agravante nisso, porque muitas mulheres hoje são arrimo de família. Exatamente. Ela não é uma auxiliar do Não, é que ela comanda. E o que eu gostaria também de entrar nessa questão importante, por que mulher não vota em mulher? Depois você pode retomar teu raciocínio. Sim, sem problema. Bem, claro, a figura do homem ainda está muito arraigada na mulher. Já nos colocaram que ele é o dono do mundo. E crescemos com isso. Até que se desfaça esta questão, muita água vai ter que passar por baixo dessa ponte. Outra coisa, eu acho que nós, mulheres, não estamos nos preparando, apesar de ter capacidade mental, física, espiritual, mas nós não nos preparamos para efetivamente, porque tudo é um comando. Comando, não é verdade? Então, se a mulher ainda não entender que ela é a comandante, a outra mulher vai ter séria dificuldade, sim, em entender que aquela pode estar com ela. Eu vejo só com uma coisa pessoal. Quando minha mãe teve 11 filhos, me desculpe entrar numa coisa meio caseira. Minha mãe teve 11 filhos, 7 homens. Bom, eu, por
sei lá o que aconteceu, eu sempre me entendi como um indivíduo. Sim, sim. Como um indivíduo. Então, eu arrumei a minha vida psíquica toda, eu sou uma pessoa e mereço respeito. Então, Claro. a primeira coisa, quando eu desejei entrar na atividade artística, foi ler o Código Penal. Eu sabia que ia me chamar alguma coisa. Os artigos 138, 139, 140. A primeira coisa, opa, então é muito aquilo assim, espera aí, você está falando com um ser humano, então vamos lá. Eu acho que muita coisa, e as mulheres agora, como elas estão no mercado de produção, elas estão conseguindo ter o dinheiro, que é o dinheiro que vai dizer que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso dar educação aos meus filhos. Então, Posso largar do marido agressor? Uhum, porque eu meu amor, não precisa nem casar com o marido agressor, favor. nem casar, porque a minha madrinha tinha 1,43 m, o marido tinha 2 metros. A primeira vez que ele fez assim, não sei se ele foi trocar uma lâmpada, ela pegou um cabo de vassoura. Ele sumiu da vida dela. Depois ainda acabou deixando a pensão dele para ela. Mas o que eu vejo é que e também minha família é espanhola, então as mulheres muito fortes. Homem, meu pai pedia com licença, né? É assim. Mas eu vejo que a gente, inclusive ontem eu estava jantando com uma sobrinha, essa é uma líder, mas uma líder humanizada, uma líder que valoriza. Ela tem 4 anos. Ela chega e diz assim, vamos brincar? Eu fiquei brincando com ela, fiz amor-terapia ontem. Aí ela disse, vamos fazer reunião. Eu falei, tá bom, vamos fazer reunião. Aí ela disse, em qual idioma? Bom, eu falei assim, vamos brincar de outra coisa. Só que ela nasceu em Lisboa, em Portugal, morou em Paris, na França, foi para o México, fala inglês, francês, alemão, 4 anos. Então, o que precisa é colocar que nós estamos nesse papel e nós podemos efetivamente dizer que nós somos, antes de mais nada, um indivíduo, Sim. uma pessoa humana e que nós temos que merecer o respeito da companheira e merecer o respeito do companheiro também. Sim. E dos animais, que agora eu estou em grande campanha também pelos animais. Perfeito. Eu queria mostrar aqui um material e fazer um convite. Na sexta-feira, agora, dia 13, às 19 horas, nós, da Agência Sindical, onde eu trabalho, e o Centro de Mídia Barão de Itararé, vamos apresentar o filme Jango, do Silvio Tendler. Por que sexta-feira? Porque na sexta-feira, 13, o dia marca 52 anos do comício, histórico comício da Central do Brasil, quando o grande brasileiro, o grande trabalhista João Goulart apresentou as reformas de base, né? E o fato que irritou muito a direita, que deu golpe logo em sequência no dia 1º de abril. Então, nós queremos aqui convidar todos, inclusive as mulheres aqui presentes. Com certeza. O Barão de Itararé, ele fica na Rego Freitas, 454, 8º andar, centro. Não vamos discutir teoria literária, não vamos discutir nada complicado. Vamos assistir ao filme e depois vamos tomar uma cerveja. Bacana? Ótimo. E cito também que aqui em São Paulo é o Instituto João Goulart de São Paulo, e nós é uma associação com o Instituto Jango. Alguém me diz aqui que são 51 anos e não 52 do comício, né, das reformas de base na Central do Brasil. Aliás, eu tenho um amigo, Edmilson Felipe Neri, de Guarulhos, que era metalúrgico na época. Ele pegou o trem em Guarulhos, na Estação da Luz, e desceu na Central do Brasil. Ele acompanhou lá, ele com um grupo de metalúrgicos da época, era do PCB, do Partidão, simpatizantes do PCB, foram lá ao comício. Eu queria lembrar aqui que tem o Cido da Lapa, que ele pergunta quem fez o estudo lido pela Ana Cláudia, homem ou mulher? Foi mulher, já disse o nome aqui, né? Esse estudo. Quem foi uma mulher? Como é que se chama? Patrícia. Patrícia do quê? Lino Costa. Então está respondida a sua pergunta. Mas foi uma tem mulher, homens né? que têm a capacidade Homens de podiam entender a ter feito realidade. também, né? Existe. E não Muito são bem. poucos. O nosso grupo no Diese que trabalha com esse tema é misto, tem homens e tem mulheres. O Câmara Aberta Sindical hoje recebe Ana Cláudia Moreira Cardoso, socióloga e professora da escola do Diese. Diese tem uma escola, Ciências do Trabalho. Aliás, já até o responsável aqui, cujo nome eu não me lembro, já esteve aqui no programa. A Lígia de Paula, que é presidente do SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo. E a Mônica Nadal Pimenta, vice-presidente da Federação das Mulheres Paulistas. Nós temos um intervalo, para que a gente possa aqui respirar um pouquinho, e a gente volta daqui a pouco falando do Dia Internacional das Mulheres,
da luta das mulheres, das lutas feministas e da grande luta que é a que nos interessa, que é a luta pela construção de um mundo mais justo, sem discriminação, sem violência, um mundo fraterno e igualitário. Vamos lá? A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O sindicalista Mota, presidente da FEComerciários e da UGT São Paulo, cumpriu extensa agenda dia 4 de março em Tupã e cidades da região. Ao lado do vereador e presidente do Sincomerciários local, Amaury Mortágua, deram uma entrevista para vários veículos de comunicação da região. Mota falou da dificuldade de os trabalhadores manterem seus direitos e criticou as medidas provisórias 664 e 665. Amaury, por sua vez, ressaltou a constante luta dos comerciários e o crescimento da categoria. Ainda no dia 4, Mota coordenou a reunião da Regional de Presidente Prudente no Clube dos Comerciários de Tupã. O presidente dos Sincomerciários de Sorocaba, Rui Queiroz de Amorim, foi eleito membro do corpo de jurados da USP, representando os trabalhadores comerciários junto à Universidade de São Paulo. A indicação do nome de Rui partiu da diretoria da FEComerciários. Na Constituição, a certa altura, está lá escrito papel social da empresa, ou seja, não se trata apenas de obter lucro a qualquer custo. Correto, vocês. Eu acho que nós estamos no mundo capitalista. Nós temos que respeitar isso. São as condições de mercado, certo? Mas obter o lucro para a sua manutenção, para a sua estrutura, crescer, certo? E que os empresários cresçam, sejam poderosos cada vez mais. Mas nós temos que imaginar o seguinte: empresas grandes e trabalhadores remediados. Certo? Nós não podemos ficar pedindo, vamos supor, que empresas pequenas e trabalhadores miseráveis. E empresas grandes e trabalhadores miseráveis. Tem que ter um equilíbrio, certo? E é esse equilíbrio que a gente está procurando. Calazans, o Sintoresp ele tem algumas marcas. Uma dessas marcas é a prestação de serviço. O que é visível no sindicato? Primeiro, um jurídico muito atuante. Segundo, uma rede de lazer através de colônias de férias e também festas e eventos que agreguem a categoria. Qualquer sindicato precisa ter o seu departamento jurídico que saiba lutar para fazer valer os direitos dos trabalhadores. O nosso departamento jurídico tem correspondido, né? Também o lazer é de fundamental importância e nós temos investido nisso. Então, nós temos aí por volta por cinco colônias de férias, né, para os trabalhadores. Nós achamos que também isso é importante, ou seja, é juntar o útil ao agradável. Muito bem, voltamos com Câmera Aberta Sindical ao vivo, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje estamos falando da mulher, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e seja, né, a possibilidade de nós fazermos aqui o programa e tratar dos temas femininos, que no fundo são os temas de interesse de todas as pessoas, de toda a humanidade, porque o que a mulher procura e busca é construir um mundo de mais oportunidades, um mundo de mais igualdade, um mundo com menos violência. Me passa aqui Ana Cláudia Moreira Cardoso, do DIEESE, socióloga, alguns dados interessantes. Você pega aqui, por exemplo, dessa pesquisa feita agora recentemente pelo DIEESE. Empregado com carteira de trabalho assinada, aí homem e mulher. Proporção que realiza trabalhos domésticos, afazeres domésticos. Homens 47,1, mulher 83,8. Média de horas dedicadas aos afazeres domésticos. O homem é 9 horas e meia e a mulher 17 horas e meia, mais ou menos. E aí tem outros dados que expressam mais ou menos esse problema que ela estava situando, que é um problema concreto, mas também tem um fundo cultural. Mas não há só notícias negativas. Me parece, Ana Cláudia Moreira, que
aumentou a renda das mulheres. E também a formalização no mercado de trabalho teve uma melhora, não teve? O que acontece muitas vezes é que você tem um movimento do mercado de trabalho que é diferente para homens e para as mulheres. E de uma forma geral é sempre um pouco mais favorável para os homens do que para as mulheres. Mas nesse caso, tanto no que se refere à formalização do emprego, quanto no que se refere à renda, esses últimos anos, de fato, você teve uma melhora da renda, e aí foi tanto por causa das mulheres como dos homens, e você também teve o aumento da formalização. Isso também foi tanto para os homens como para as mulheres. Então, você de fato, o que você percebe é que de fato, com políticas de crescimento, políticas sociais, você consegue, não é, reduzir essa diferença. Eu queria retomar essa questão do crescimento, da retomada do crescimento que até foi que ele trouxe aqui na reunião da Fiesp com os empresários e trabalhadores, porque eu acho que é fundamental. Acho que o elo-chave que a gente tem hoje que enfrentar é realmente a retomada do crescimento, e eu acredito que isso está diretamente ligado à queda dos juros. Porque quanto mais a gente sobe os juros, mais a gente retira dos cofres do governo a possibilidade de investimento para poder tratar esses problemas que a gente está enfrentando. Sem contar que abastece o setor parasitário da economia e não o produtivo. E não produtivo. Penaliza o produtivo. Então, a cada 1% que a gente perde, que a gente aumenta os juros, a gente perde investimento em uma série de setores que eu acho que são chaves. Por exemplo, na área de cultura, na área de educação, na área de mobilidade e particularmente na qualificação da mulher, porque há que ter um investimento. Quando você colocou, por exemplo, aquela questão, a gente tem que fazer uma diferenciação. Eu acredito que, por exemplo, a questão da mulher na política, nós estamos aí por volta de 10% de representação nos cargos, em média. Se a gente não tiver uma política de governo para aumentar a participação no parlamento e no governo, nós não vamos ter. Então, eu acho que a gente deveria discutir. Nós já temos nos partidos 30% para candidatas. Que é o seguinte, você põe o nome das mulheres, não há nenhum investimento. Não, e na verdade, o que acontece? A mulher, quem vai ganhar? Não é a mulher, não vou trabalhar para ela. O partido tem uma outra opção. Mas se eu tiver, por exemplo, é uma discussão que a FEDIM, inclusive, faz, em alguns países já tem, é uma cota de cadeiras. Então, não basta ser só ter os 30% na sua chapa do partido. Vai ter que ter cadeiras ocupadas efetivamente. Eu não sabia dessa bandeira, mas quer dizer que sou a favor. Porque as condições de competição são muito desiguais. Claro. Então, você tem que garantir um mínimo de cota para você dar um mínimo de equilíbrio na disputa. E eu acho que isso é acoplado ao financiamento público de campanha, né? Porque também nós assistimos a última campanha eleitoral e realmente cada vez são mais milionárias, né? Talvez bilionárias, não tenho muita certeza, mas milionárias com certeza. Sem contar a lavagem de dinheiro que o crime organizado faz durante as campanhas. Vamos falar sobre a mulher? Sim. Muito bem. Deixa eu mostrar, alguém quer fazer mais um comentário? Porque depois eu quero mostrar alguns materiais sindicais. Tá. Então, dentro da atividade artística, as mulheres, vamos dizer, sim, as mulheres elas foram verdadeiras heroínas. Então, ontem nós tivemos uma homenagem à Vida Alves, que é uma atriz, segura aí os antigos programas da TV Tupi, da Excelsior, e sempre é citado porque ela deu o primeiro beijo na televisão. E quem foi o partner dela? Ai, agora eu não me lembro. Só lembrou da mulher. Tinha aquela voz grave, né? Bom, mas o fato é a vida. E então o fato como uma característica de estar para frente é porque foi um fato inusitado, o beijo. E isso para a mulher era mais difícil, né? Nossa, mulher. Provavelmente a gente lembra do nome dela porque era mais difícil para ela se expressar. Para ela, então, não, eu digo assim, do conceito, se pudesse, foi a mulher quem foi e quem. Então, mulher, vamos dizer, na atividade artística, geralmente ela está dando um primeiro passo, que nós vimos já grandes líderes, mulheres da atividade artística, que enfrentaram vamos dizer, os milicos aí, né? Foram as mulheres, a gente pode contar assim, que chegava e batia na mesa, eu quero Cacilda Becker, a Ruth Escobar, Maria Della Costa, todo mundo. Então, dessa forma, eu acho que há um resgate da pessoa, da mulher brasileira, nesse sentido de ter enfrentado desafios. Então, na nossa atividade, o sindicato é matriarcado. Sim, sim. O SATED.
ele tem sempre mais mulheres, as mulheres estão... Agora a gente teve que fazer um trabalho todo, um tour de força para eu trazer os técnicos. Eu tive todo um cuidado de falar, homens, venham para cá, façam alguma coisa, não esperem. Então, agora os homens já estão começando. Nós temos lá, de mulheres, 17.415 inscritas no sindicato. Sim. E temos muitos por conta de outras, vamos dizer, modelo e tal, bailarina, essas coisas ela tem de um número maior. Sim. Também de atrizes mirins. Então, voltando a esse papel da mulher, eu acho que como nós aqui educamos nossos filhos, nós temos que também fazer essa reciclagem. Que o mundo não é para os homens somente, não é só o machismo. Somos nós, estamos nas nossas mãos. E que as mulheres possam estar revendo essa história. Porque o que eu digo, a gente vai conseguir ter um espaço? Vamos, mas dizer que a mulher é capaz, que a mulher deve sim ser política. Mas, Lígia, posso trazer aqui uma questão? Claro, por exemplo, quando a gente discute o 8 de março, hoje, por exemplo, o que a gente vê na imprensa? É o Dia da Mulher. Pode ser por vários assuntos diferenciados. A gente foge um pouco do que foi aquilo lá. O que as operárias textas estavam reivindicando? Elas eram praticamente escravas. Elas queriam já naquela época o salário igual ao que os homens recebiam. E a redução da jornada. Da jornada de trabalho, que era... E melhores condições de trabalho. Então, quando hoje a gente também não enfoca as condições de trabalho, porque é evidente, se eu tenho um trabalho, se eu consigo me desenvolver com a minha criatividade, com todo o potencial que a mulher tem, e inclusive salarial, é evidente que a emancipação se torna mais possível. Se a gente não tem essa condição, não tem o direito ao trabalho, acaba que você fica à mercê. Porque às vezes eu trabalho muito nessa área de problemas que acontecem, na área de violência, e as pessoas ficam indignadas, porque a mulher diz melhor, ruim com ele, pior sem ele. De Deus. Mas se você não dá essa condição, de proteção, inclusive. Eu colocar, tudo bem, eu acho que eu vou penalizar o cidadão que cometeu a violência, mas eu tenho que evitar que chegue lá. Claro. Eu preciso dar emprego, condição, qualificação, porque essa mulher, educação, para que ela tenha condição de ter essa autonomia na relação, na vida própria. O seu desenvolvimento pleno. Mas por que ela faz isso? Porque ela vai entender que ela não pode deixar essa situação por causa da sociedade. Sim. Que ela vai ter que enfrentar sozinha uma barra de educação. É isso que eu colo políticas públicas, porque nós elegemos não é só violência, é dizer que você é capaz de você sobreviver, você e a sua família, e que você deve ter apenas um companheiro, como você deve ser uma companheira. Mas o primeiro momento é que a maioria das vezes vem uma carga realmente dizendo, você é uma mulher abandonada. A gente ainda, e olha, vamos dizer assim, a gente está colocando essa coisa, geralmente é em ponto de mulher, vamos dizer, da classe desfavorecida. Mas o que tem de mulher da alta sociedade que apanha do marido e fica quieta é um número muito maior. Muito maior. Então, eu acho que a gente está numa situação de uma... Sabe, não bastou agora a gente queimar sutiã, não. A gente tem que dizer, sim, que a mulher é igual. É igual e merece respeito e ser valorizada. Em todos os sentidos. Na casa, no trabalho, na rua. Não é que passa uma mulher e, ô gostosa, opa, peraí, eu te chamei de gostoso? Não, então sai de lá. Perfeito. Lígia, vamos lá aqui continuar com os nossos telespectadores. O Nildo Nogueira faz um comentário aqui extenso. Só tem mas homens perguntando. O Nildo, que é dirigente sindical comerciário e mora na Casa Verde, ele lembra que quando os sindicatos negociam pisos salariais, isso propicia uma igualdade, porque na contratação não pode haver a discriminação. Mesmo estando na base da categoria, o salário que se paga para o homem e a mulher, no caso, é um salário igual. Bom, depois a gente comenta, né? Há uma pergunta aqui, ixi Maria, é do dia 15, eu quero falar depois do dia 13, no final do programa. Me lembra a produção, eu também me lembrei, anotei com o meu rabisco aqui. O primeiro beijo foi o Walter Foster. Foster, isso, Que tinha aquele vozeirão, né? Isso, voz, foi. Impostada, que se dizia antigamente, né? Você conheceu o Walter Foster? Conheci. E ele era, me parece, dono de um cartório. Minha mãe contava uma história tal, que foi aqui nas Perdizes. Perfeito. Olha, nós temos uma reportagem e daqui a pouco nós Obrigada aí pela lembrança, homens, desculpem. Voltamos com a Câmara Aberta Sindical ao vivo, com a Mônica Nadal Pimenta, falar da
Federação das Mulheres Paulistas. Depois ela vai dizer onde fica a federação, se tem um contato, se tem um telefone, se tem um site, se tem algum tipo de publicação. A forma com que a mulher, inclusive a minha mulher, se quiser, se associar à federação. E a Lígia de Paula do SATED, como é que faz para ficar na sócio do sindicato. E Ana Cláudia Moreira Cardoso, de ESE, dispensa a apresentação, não que as outras também não dispensem, mas falar um pouco mais do estudo feito por uma mulher também, conjuntura atual e a situação da mulher no mercado de trabalho. Vamos à reportagem. A reportagem, se não me engano, é a respeito do ISITEC, que é a Faculdade de Engenharia da Inovação, lançada pelo Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Esteve lá na aula inaugural o ministro Aldo Rebelo. Vamos à matéria, voltamos já já com câmera aberta sindical, ok? É manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Uma aula diferente. Professor, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. O curso, inédito no país, graduação em Engenharia de Inovação. Os alunos, eles vão ter a possibilidade de se capacitar e de adquirir ferramentas e métodos e instrumental que os permita atuar de maneira muito efetiva, de maneira muito consequente no mercado de trabalho. E acima de tudo porque é um projeto inovador. Nossos professores estão sendo treinados desde agosto do ano passado para começar essa turma já dentro desse contexto. Este é o curso mais novo do ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. Criamos essa faculdade de engenharia dentro de uma estrutura sindical, que é outra novidade, nunca aconteceu, nunca ninguém fez, mas a gente separou uma parte dos investimentos do sindicato para isso, porque a gente entende que isto aqui é um investimento, um grande investimento, um dos maiores que um sindicato, que uma instituição social pode fazer. A primeira turma é de 54 alunos. Nós temos a certeza que o caminho é correto e vamos aqui trabalhar de uma forma incansável para que nós façamos dessa faculdade uma referência para o Brasil e que nós tenhamos a condição de contribuir para um Brasil mais justo, melhor tecnicamente e que possa evoluir nas discussões e que a educação seja um carro-chefe para todas as nossas questões brasileiras. Aldo Rebelo passeou pela história para falar da importância da engenharia no desenvolvimento humano. Disse também que o ISITEC é um caminho para desenvolver a inovação no país. A própria faculdade aqui no ISITEC já é uma inovação importante. É uma iniciativa ousada, pioneira, não só pelo curso se chamar de Engenharia da Inovação, mas também por reunir o esforço do sindicato, dos engenheiros, na área de educação. Eu creio que a iniciativa está destinada a ser vitoriosa e vai contar com todo o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre os alunos, é grande a expectativa. Gostei muito da proposta do curso e decidi encarar esse novo desafio nessa etapa. É manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Muito bem, voltamos com o Câmara Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho, hoje com a Lígia de Paula, presidente do SATED, Sindicato dos Artistas, Ana Cláudia Moreira Cardoso, socióloga e professora da Escola do DIESE, a Escola Ciências do Trabalho, Mônica Nadal Pimenta, vice-presidente da Federação das Mulheres Paulistas. A Ana Cláudia tem o estudo Conjuntura Atual e Situação da Mulher no Mercado de Trabalho, já citou vários números, já disse que está sendo divulgado para o conjunto do sindicalismo e queria saber se você entende, Ana Cláudia, que esse tipo de estudo, de pesquisa, pode dar subsídios para as negociações coletivas das categorias e em que poderia ajudar? Eu acho que sim, porque quando a gente diz que você tem um argumento que não se mantém, ou seja, você constrói um argumento e isso vira, né? Então, a mulher não tem qualificação suficiente. Quando você traz os dados, o que você está tentando mostrar? Você está se contrapondo a esse argumento, falando, olha, este argumento é falso. Você pode continuar a não colocar mulheres na área executiva, mas você não vai mais poder usar esse argumento. Sim. Então, quando você traz os dados, você possibilita o processo de reflexão
tanto para aqueles que estão atuando de forma discriminatória, mas também para aqueles que estão sendo discriminados. Porque na verdade, você vezes, nos dá argumento para a gente ir contra essa política incorreta. E para refletir, porque muitas vezes a própria mulher, ela se convence, porque esse é o argumento que está na mídia, ela se convence de que ela não tem a mesma capacidade, de que ela não tem a mesma condição. Então, quando você traz os argumentos, você está mostrando que não é real. Então, você possibilita que todos passem a refletir de uma outra forma. Então, a gente já fez um trabalho analisando um pouco as cláusulas dos acordos e das convenções para ver que tipo de cláusula específica foram negociadas. E a gente viu que, de fato, não tem muita coisa, né? Então, você tem uma cláusula sobre assédio. As empresas vão evitar esforços para a redução do assédio. Bom, não diz nada. É uma enrolação. Não há nada de concreto. Não há. Então, por quê? Muitas vezes você tem uma discussão de quais seriam as cláusulas interessantes para serem negociadas, só que, de uma forma geral, quem está na direção dos sindicatos também são os homens, vão para a mesa de negociação e falam, isso daqui a gente vê depois, vamos discutir agora outras coisas. E não é maldade. Não é maldade, é porque, de fato, o importante é a gente discutir a questão econômica, salário, etc, etc. Então, quando a gente traz essas informações, é justamente para a gente poder pensar uma outra forma de negociar. Tanto para você pensar essa questão dos salários, então, retomando a questão do piso. É verdade, o piso ele faz com que, ao entrar, você entre com o mesmo salário. Só que a própria possibilidade de progressão dentro das empresas faz com que rapidamente essa diferença apareça. Não só porque muitas vezes na mesma função você tem salários diferentes, como também porque na maior parte das vezes os homens vão ter mais condição em função de tempo para subir em funções que as mulheres não Só um sobem. instantinho. Por falar em tempo, nós estamos correndo aqui. Eu queria só fazer uma observação para que a gente não seja pessimista e para que o pessimismo coxinha, socialmente, politicamente construído, não prevaleça. Eu me lembro que pré-Constituição, a mulher tinha 92 dias de licença maternidade. Na Constituinte, nós conseguimos 120. E agora tem uma lei que possibilita os 180 dias. Já várias categorias nas negociações coletivas conseguiram 180 dias, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, porque é fundamental o aleitamento nesse período. É impossível, por exemplo, um ser humano ser deixado de lado. Eu não digo a questão da mulher, isso é a questão da sociedade. Há uma necessidade natural de que você precisa cuidar daquele ser e precisa um tempo. E não é a mulher porque sozinha. a morte súbita, se não houver alimentação durante esses 6 meses, existe o fenômeno da morte muitas súbita. doenças, inclusive. Eu queria resgatar, Mônica. que eu achei importante você colocar, que foi uma nossa conquista, de 120 da licença, é verdade. E hoje eu queria retomar a questão do seminário, sobre essa questão da legislação para poder punir o empresário. No Senado Federal. No Senado Federal, hoje em Brasília. E foi um sucesso, teve passeata, foi bastante interessante, talvez seja um ponto importante para a gente trazer, mas foi fundamental a participação das mulheres trabalhadoras. Né? As centrais sindicais, várias centrais sindicais, conseguiram um espaço dentro do Senado, que é onde está agora o projeto de lei, o 130, que já tramitou, tem vários anos que ele está tramitando para lá e para cá, e agora a nossa bandeira é pela aprovação já da PLC 130, porque vai nos dar um instrumento novo de luta, não só para as mulheres no geral, mas particularmente para os sindicalistas, porque imagina, não vai poder sair da pauta de negociação do sindicato essa questão do salário igual para a mulher, já que vai estar aprovado. Mônica, obrigado pela sua participação. Estamos correndo quantos segundos? Me mostram 2 minutos, portanto 120 segundos, menos, que eu já falei muito. Qual é o telefone e qual é o endereço na internet da Federação das Mulheres Eu vou Paulistas? te pedir um favor para depois você colocar disponível no site, porque eu não estou com isso tudo em mãos. Mas nós estamos com uma sede nova no centro da cidade, ali perto da Galeria do Rock, que é uma sede nova da Confederação das Mulheres do Brasil, que vai poder atender as mulheres trabalhadoras, é próximo do metrô. E nós temos o que eu tenho aqui para colocar agora, é um e-mail, que é Federação das Mulheres Paulistas, por extenso, @gmail.com. Perfeito. Mas nós vamos divulgar aqui, vamos pedir essa gentileza. Ok, depois você nos passa, a gente divulga por outros meios também.
Eu mostro Aplauso, o nome é apropriadíssimo. O artista gosta de aplauso, especialmente. E de dinheiro também. E de salário também. Eu também. Lígia, obrigado pela sua presença. Como é que faz para entrar em contato com o sindicato? Então, 80 anos no sindicato, um sindicato livre, um sindicato acolhedor. É Avenida São João, 1086, conjunto 401. Telefone 11 3335 61 327. Então, desta forma, nós também tem o nosso e-mail, eu dou atendimento até às 3 da manhã. Aí eu paro até às 8 eu volto. O meu é presidência@satedsp.org.br. Associamos e trazemos todas as pessoas, sejam homens, mulheres ou todos somos nós. Perfeito. Ana Cláudia Moreira Cardoso, o DIEESE tem uma escola, Ciência do Trabalho. Eu sou um sindicalista, quero estudar, como é que eu faço? Então, na verdade, tem vestibular agora... ou... não é vestibular, né? Na verdade, é uma conversa, é uma entrevista. Sim. Então, agora nós estamos com um curso de extensão, na verdade, uma pós-graduação, que chama Economia e Trabalho. As vagas estão abertas e, a partir de abril, a gente abre as vagas para a nova turma do curso de graduação, que começa em agosto. Então, é só entrar na página do DIESE, www.diese.org.br, que lá vai ter o link para a escola, para a faculdade, e lá tem todas as informações. Perfeito. A Mônica me avisa que a federação tem sede na Avenida São João 313, 11º andar, centro de São Paulo, inclusive vizinho ali do SATED. Vamos aí. Eu quero agradecer muitíssimo a você que nos assiste, a você que mandou suas perguntas, algumas eu não pude fazer, não tive tempo. Quero agradecer muito a Mônica Nadal Pimenta, vice-presidente da Federação das Mulheres Paulistas, e já anunciando que este programa passa a ser, se engajar nessa batalha de vocês pela cota. A Lígia de Paula, presidente do SATED, muito obrigado. E Ana Cláudia Moreira Cardoso, muito obrigado. Um abraço a todos do DIESE. Quero terminar o programa falando de um assunto que não é exatamente do sindicalismo, que é uma manifestação que está sendo chamada para o dia 15 em todo o Brasil, pelas redes sociais e por setores que, sobretudo, pelos que perderam a eleição. Na democracia, a livre manifestação é inquestionável, tanto é que nós estamos falando o que a gente bem entende aqui, e sem qualquer constrangimento. Agora, nós só botamos um ponto de interrogação e fazemos um questionamento do seguinte: é o direito de se manifestar pela construção de um país mais democrático, mais desenvolvido, ou para voltar aos anos neoliberais, quando a FMI mandava aqui no Brasil e o capital internacional deitava e rolava? É para que a democracia se aprofunde ou pela volta dos militares? É para que o Estado de Direito se aperfeiçoe ou é para quebrar a ordem jurídica e colocar o grande capital no comando, a Casa Grande novamente no comando dos interesses nacionais? Isso nós não podemos apoiar. Então você pense aí com seus botões e veja se vale a pena dar sua cara a bater por esta causa. Você é livre no regime democrático, cada um faz o que bem entende e depois responde pelas consequências. Falando isso e sendo menos grave, eu me despeço de todos e de todas, mandando um forte abraço e até quarta-feira que vem. Atenção, atenção à direita nervosa que nos assiste aqui, fala comunista, vai Vietnã. Dia 1º de abril é uma quarta-feira e como é tradição no Câmara Aberta Sindical, nós vamos falar do golpe de Estado que teve no Brasil em 64. Estarão aqui Audálio Dantas, meu velho amigo e camarada, e a Carolina Rui, que vai falar do Centro de Memória Sindical e também do grupo da Comissão da Verdade que investigou os crimes contra o movimento sindical e os trabalhadores. Então até quarta-feira que vem, forte abraço a todos e a todas. Mais do que ocupar brilhantemente seu papel na sociedade moderna, a mulher, com suas atitudes singelas, demonstram coragem. Com seu comportamento doce, enfrenta os desafios diários e, diante de sua aparente fragilidade, se revela forte ao desempenhar os papéis de mãe acolhedora. Parabéns, comerciária, profissional competente e a grande protagonista da história de todos nós. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da FEComerciários. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.